mas eu escolhi especificamente esse tema porque eu percebo que hoje na rotina da gente é uma queixa frequente e é uma queixa que às vezes é mal interpretada, né? Dizem as más línguas que o gato é assim, que ele não faz padrão de nada. Ele está doente, ele está com a mesma cara de que, como se ele estivesse com raiva, ele está com a mesma cara como se estivesse alegre, mas não é bem assim não, viu gente? Se a gente observar direitinho, eles mostram os sentimentos. E aí vem essa pergunta para a gente hoje. Vomitar é normal, né? O vômito é normal para a espécie felina? Se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, o vômito ele é um mecanismo de defesa, né? Nós vamos ver aqui ao longo dessa nossa conversa várias causas, classificação, um monte de coisa a respeito desse mecanismo. Mas, no geral, a gente pode dizer que não é normal, né? Principalmente quando isso vem numa intensidade ou numa frequência ou junto com outros sintomas. A gente praticamente vai afirmar que não é normal. Talvez um gato de vida livre, um gato selvagem, um grande felino, na hora que ele caça, ele ingere aquela presa com os ossos, os pelos, né? Algumas coisas que vão ser difíceis de digerir e talvez exista aí uma necessidade normal ou natural de eliminar aquele conteúdo, né? Mas nossos gatos domiciliados, que comem alimento balanceado, que tem essa vidinha boa, né? De viver às vezes num apartamento, num sofá quentinho, não é para vomitar. Mesmo um gato de pelo longo, o ideal é que ele seja bem manejado, né? Para você evitar o pelinho acumulando no estômago, no esôfago, ou estímulo, a irritação do tubo digestivo a partir desse conteúdo dentro lá da barriguinha deles. Então, e aí vem o primeiro conceito, onde a gente tenta diferenciar o vômito da regurgitação, né? A princípio, pode até parecer que não tenha diferença nenhuma, mas existem algumas diferenças que valem a pena a gente comentar. Vômito se define como uma ejeção reflexiva ativa do conteúdo gástrico que está no estômago e que vai sair pela boca. E o movimento é uma festa, né? Um show, um gato vomitando. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver um gato vomitando, normalmente ele começa inquieto, ele anda para lá, ele anda para cá, alguns começam a salivar, outros não, só começam a fazer aquele movimento de lamber repetitivamente a ponta do nariz ou os lábios. E aí vem o movimento da musculatura do abdômen que vai ajudar o conteúdo a sair, né? Esse aqui dá pra gente ver, ó, que ele tá com a linguinha ali no nariz. E é isso, né? Ele fica com essa cara, parece que está acontecendo um exorcismo, né? É a sensação que você tem, que vai sair um bicho dali de dentro do gato. Às vezes você está num outro cômodo da casa e você escuta o barulho, né, do conteúdo saindo lá do estômago do gato. E aí vem outro conceito de regurgitação, que na verdade na rotina a gente tem as duas situações, né? Na regurgitação você vai ter a expulsão retrógrada, mas do conteúdo geralmente de alimento ou bola de pelo que está acumulado no esôfago. Tanto é que geralmente sai em forma tubular, né? Sai aquele tubinho. E o gato não faz muito esforço, principalmente com relação ao alimento. Com relação ao pelo, mesmo que ele esteja no esôfago, ele vai ter uma certa dificuldade de colocar para fora, né? Mas geralmente regurgitação de ração é coisa de gato que come demais, né? Quando o manejo está errado, muitas vezes o alimento fica disponível numa quantidade muito grande, né? Numa fartura, e aí o gato não tem o que fazer, muitas vezes não tem um enriquecimento ambiental. O que é que ele vai fazer? Vai comer, né? Na hora que encheu demais, ele regurgita o excesso. Ou naquela situação que a gente já comentou do gato que caça, vai ter essa demanda de colocar o que não serve, vamos dizer assim, para fora. É mais ou menos isso aqui, ó. Essa imagem é a imagem de regurgitação ou vômito.
Quem arrisca? Ó, forminha tubular, alimento não digerido, regurgitação. Isso. O vômito é um mecanismo tão importante que ele tem uma determinada região no cérebro, né, que toma conta disso. Então, ela precisa ser ativada para que o vômito aconteça, que é a zona quimiorreceptora. E aí a zona quimiorreceptora, eu não vou ter um apontador aqui, mas já para a gente ver ali a setinha, ó, do quarto ventrículo, né, você vai ter a ativação daquela região a partir do sangue ou a partir de alguma irritação dentro do estômago, e você vai desencadear todo o processo. E também qualquer causa, né? Qualquer coisa que gere um retardo no esvaziamento gástrico, por exemplo, uma obstrução. Está lá obstruído, o estômago muito cheio e vai haver a necessidade da eliminação desse conteúdo. Hoje se tem uma classificação para o vômito, né? Apesar da gente, o tema está mais relacionado ao vômito crônico, mas é importante a gente saber dessa classificação, porque o que é agudo pode se transformar em crônico, né? Então, vômito agudo ou crônico de acordo com o curso, de acordo com a severidade, grave ou não grave, de acordo com a origem gastrointestinal ou extra-gastrointestinal. Né? Agudo é aquele vômito que aconteceu durante uma semana, sem ser todo dia sim, dia não, às vezes dá a impressão que o gato melhorou, mas não melhorou, aí começa a evoluir, se prolongar e o proprietário começa a perceber que isso está acontecendo com mais frequência, às vezes o animal deixa de comer, fica nauseado, né? E grave ou não grave, dependendo da quantidade de vezes que esse animal vai vomitar. Às vezes eles desidratam, né? Perdem eletrólitos importantes, vem um distúrbio eletrolítico, e isso precisa ser corrigido. Com relação à origem gastrointestinal ou extra, né? Tudo que for irritar ou afetar diretamente a mucosa do estômago, a gente vai considerar como gastro, e o restante extra. Até um tumor que está perto do estômago pode desencadear um mecanismo de vômito, né? Então não é uma coisa tão simples. Vômito é uma coisa que a gente tem que levar em conta na hora que a gente atende esse paciente. Porque às vezes a gente pergunta para o proprietário, seu gato vomita? Ah, não sei, doutora. Como não sabe, né? Bola de pelo. Ah, sim, bola de pelo. Ele vomita bola de pelo. Mas você vê o pelo no... Não, não vejo, mas eu acho que é bola de pelo. Então vamos investigar, porque deve ter alguma coisa acontecendo aí, né? Então, muitas coisas podem ser causas de vômito. Vômito de origem crônica. Anomalias, causas mecânicas, causas metabólicas. Anomalia, dentro do que eu citei ali como exemplo, é uma coisa rara, tá? Mas eu preferi colocar porque a desautonomia é uma doença que vai afetar o sistema nervoso autônomo e que pode gerar megaesôfago no gato. Então, às vezes isso pode acontecer, né? E na segunda-feira chegar a raridade para a gente no consultório, a gente tem que saber que existe. Causas mecânicas, corpo estranho, hipertrofia da parede, estenose do piloro, intussuscepção e causas metabólicas. Hipertireoidismo, doenças hepáticas, doença renal crônica, diabetes, falência cardíaca congestiva, hipercalcemia e qualquer outra doença do sistema nervoso que vai gerar ativação daquela zona quimiorreceptora que a gente comentou, tá? E aí vem outras causas nutricionais. Eu coloquei intolerância alimentar, mas o excesso de alimento também vai causar vômito crônico, né? E isso a longo prazo vai gerar problema, porque vai gerar espessamento na mucosa, pode gerar uma esofagite, pode gerar uma estenose no esôfago, né? Pode gerar uma série de problemas, uma coisa aparentemente simples. As causas imunológicas, a alergia alimentar, né? Ela vai ser diferente da intolerância alimentar, ela entra como uma causa imunológica. Doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória intestinal corresponde a uma grande parcela de gatos com vômito crônico.
Quem for trabalhar com gato vai se deparar com doença inflamatória intestinal na rotina do consultório, tá? É importante vocês terem isso na cabeça. DI, doença inflamatória intestinal. E ela está imunológica porque como uma causa imunológica, porque o mecanismo dela passa, né, por uma fisiopatogenia imunológica. Ela podia estar como uma causa inflamatória, mas não está. Por conta da forma como ela acontece, como ela se forma ali dentro do intestino. Em causa inflamatória, citei pancreatite, as gastrites, né, ulcerações gástricas e as colangites. E aí dentro dessas inflamatórias, eu esqueci de botar, mas é importante, é um nome que a gente escuta, acho que alguns já escutaram aqui, que é a tríade felina, né? Acometimento de uma estrutura relacionada à função digestiva. A grosso modo seria essa a definição. A gente ainda vai ter causas infecciosas, tóxicas, neoplásicas, né? Causa infecciosa. Coloquei ali de propósito como o primeiro da lista, as doenças virais. Dentre elas, essas que são bem importantes e relevantes na região da gente. FIV, FeLV, PIF. AIDS felina, FIV, leucemia viral felina, FeLV. E a PIF, que é diferente do coronavírus, tá? Coronavírus é coronavírus, vai causar uma gastroenterite, uma enterite, e PIF é fatal. É uma mutação que acontece, né, e que não tem cura. Além das doenças bacterianas, protozoários, fungos, parasitas, causas tóxicas como drogas, quimioterápicos, né, envenenamento. E as neoplasias, né? Adenocarcinoma, linfoma, mastocitoma, neoplasias sistêmicas e o gastrinoma, que eu citei, mas eu particularmente nunca vi. E aí, a gente pega aquilo tudo lá, daquelas causas que a gente colocou e tenta encaixar num quadrinho. Porque dependendo da faixa etária, você vai ter uma ocorrência maior de algumas dessas causas, né, ocorrendo. Então, gatos jovens, é comum mudança brusca na dieta, ingestão em excesso. Ninguém olha a danada da embalagem da ração do gato. Tem lá peso do gato, ou idade do gato, ou quantidade de energia que ele gasta, mas vem na embalagem um indicativo de quantidade diária. Hoje você tem ração para filhote, filhote castrado, adulto castrado, gato idoso, gato sênior, e todas elas vêm com a recomendação de embalagem. Nenhum proprietário lê. Então, continuando ali em gatos jovens, gastrite, ingestão de grama de outras plantas. As doenças infecciosas são mais frequentes nos filhotes, né? Corpos estranhos por conta de brinquedinhos com cordões. Tem gatos que são muito ansiosos e podem desenvolver realmente distúrbios de toque, transtorno obsessivo compulsivo. E a gente tem que estar de olho, tem que conhecer o gato que a gente tem em casa. E as toxicoses, por outras causas, né? Por outros tóxicos. Nos gatos adultos, eu podia ter colocado parasita nos filhotes, mas eu preferi deixar ali nos gatos adultos, porque eles vão começar a ter interação social, os que têm vida livre, né, os que são semi-domiciliados, vão começar a caçar, e aí você aumenta o potencial de contágio. Por isso que eu não botei no bebezinho, o filhote. O filhote vai até se contaminar, mas geralmente porque a mãe não foi vermifugada, mas não por conta desse hábito social e hábito de caça, né? A doença inflamatória intestinal, tumores, obstruções, corpo estranho. Deem uma olhada, quem quiser fotografar, pode fotografar, não tem problema nenhum, tá? Peritonite, doença hepática e nos idosos, né? A doença renal crônica, aquela siglinha lá é da doença renal crônica, os tumores, o hipertireoidismo, isso vocês vão ouvir falar muito em gato. Hoje é considerada talvez a doença endócrina mais frequente no gato. Pancreatite também é bem comum. Doença inflamatória intestinal, mas no adulto ela já apareceu numa colocação que significa uma frequência maior.
megacólon, torção gástrica, drogas e toxinas. E aí? Né, você vai tratar o vômito? Não, né? Você vai ter que descobrir o que é que está causando aquele vômito para ter o sucesso no teu tratamento. Então, o sucesso do tratamento, ele vai depender de você controlar os sinais, porque também ninguém vai deixar o gato lá vomitando sem saber o que é que está acontecendo, é importante o controle. Gato que não controla bem vômito com medicação sintomática, desconfiem, tem alguma coisa bem errada, né? E aí, no final de tudo, o que é mais importante realmente é a gente tratar a causa. E aí fica uma tabelinha para vocês dos principais fármacos, né, que a gente utiliza no controle de vômito em gatos. Metoclopramida terminou entrando ali como primeiro da lista, mas já nem é o que a gente usa com tanta frequência. Tem drogas melhores, né, de ação mais duradoura, menos efeitos colaterais, como o maroptam, que para a gente hoje só entra tanto injetável como oral, com indicação para uso em cães, né? E aí limita bastante o uso. Mas você vai ter a ondansetrona, você vai ter a mirtazapina, né? E aí cada um vai ter o seu mecanismo de ação. No geral, a gente termina até combinando alguma coisa com outra, né? A gente usa um citoprotetor com um antissecretório, com um antiemético e procinético. O ideal é que você tente cobrir o máximo possível, até você identificar a causa, né? E aí, dependendo da causa, você vai precisar utilizar antibiótico, utilizar antiviral, utilizar corticoide, né? Como é o caso da doença inflamatória intestinal. Se você não entrar com corticoide, o teu paciente não vai curar daquilo ali. Então, é o que eu estava falando. Gato que não responde ao controle e é jovem, desconfiem, que esse danado andou pegando qualquer coisa que não devia e engolindo, né? Então, quem costura em casa, quem já percebeu que o gato tem uma atração por mastigar paninho, desfiar paninho, né? Então, tem que ter cuidado, porque às vezes ele tem o transtorno obsessivo compulsivo e às vezes não, às vezes o fiapo ficou lá preso no pelo, ele vai fazer o grooming e vai engolir sem querer. Se não abrir e tirar, não tem jeito. Tem que correr e operar o bichinho, né? E aí você vai ter outras formas de controle de vômito. Uma alimentação balanceada, de boa qualidade, oferecida da quantidade adequada. Você pode enriquecer a vida desse gato colocando uma graminha para ele mastigar, né? Vai aumentar a ingesta de fibra. Você pode oferecer esse alimento num comedouro diferente. Porque o gato é caçador, gente. A gente bota ele dentro da casa da gente e quer que ele esqueça que ele é caçador. E ele aprende a comer errado. O ideal é que a gente continue estimulando e fazendo com que ele continue buscando o alimento, né? Ele não vai ficar aquele gato guéfio, que só come lasanha e dorme no sofá. Não é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que respeitar os instintos. Antes de finalizar, eu queria colocar para vocês o seguinte. A coisa mais importante no diagnóstico diferencial do vômito crônico é aquele gato idoso que você faz uma ultra e o intestino está lá alterado em vários segmentos e que ele não responde a um tratamento, por exemplo, de doença inflamatória intestinal e que você vai ter que partir para uma biópsia, que eu acho que é o extremo do diagnóstico diferencial de vômito, né? O que é que a gente pode usar como meio de diagnóstico? Um gato que chega para a gente com histórico, com esse sinal, né, exibindo vomita mais de uma vez por semana, não está comendo direito, você pode lançar a mão de exames laboratoriais, hemograma, bioquímico, você pode fazer a ultrassonografia, você pode radiografar, se está suspeitando de um corpo estranho, você pode utilizar um raio-x com contraste. A ultrassonografia, dependendo do aspecto que esse corpo estranho gerou,
ele vai identificar, vai ajudar a gente também na identificação, mas às vezes a gente precisa lançar mão de outras coisas. Recentemente, a gente conseguiu fechar um diagnóstico de shunt hepático só na tomografia. Então, não desistam. Vocês acham que tem alguma coisa errada e tem, gato não nasceu para vomitar, investiguem, tá? E aí, quando você quer saber o diagnóstico diferencial de uma doença inflamatória intestinal e de um linfoma, você tem que, o ultrassonografista indicou para você, ó, tem aqui, tal segmento está alterado, está fora da medida, né? E aí você institui uma terapia e o gato não melhorou, tem que abrir e biopsiar, tá? Então, eu queria que ficasse essa mensagem para vocês. Não desistam do gato que vomita, porque às vezes a gente recebe o paciente com 2 meses de vômito, com corpo estranho e que ninguém teve coragem de abrir, porque às vezes não aparece no exame, mas segue teus instintos, né? Corre atrás. Laparotomia exploratória é um método de diagnóstico, não é cirurgia. Precisa abrir, abre, colhe material, manda biopsiar, tá? E sucesso para todos. Obrigada.